Precisa falar que Três Graças começa numa situação muito mais confortável do que Vale Tudo começou. E eu quero saber a sua opinião também sobre essa primeira semana da novela. Empolgou? Foi mais difícil de acompanhar? Vocês acharam que ficou pior de acompanhar do que Vale Tudo? Qual é a percepção de vocês sobre essa primeira semana de Três Graças? Coloque aqui nos comentários. A gente teve uma primeira semana bastante intensa. De fato, Agnaldo Silva tinha prometido que a novela teria que vir na velocidade meio TikTok, né, com muitos acontecimentos, para que houvesse de fato uma identificação do público mais rápida e compreendendo os novos tempos, né? Compreendendo novos momentos da televisão aberta e o grau de atenção que se tem hoje com as tramas, né? Com as novelas de uma forma geral, que já não é o mesmo de outros tempos. E nós tivemos, de fato, uma primeira semana bastante frenética, com muitos acontecimentos, com muitas movimentações, e isso tudo faz com que a gente tenha uma novela que está em alta rotação, está em evidência. A gente teve números bastante diferentes durante a semana. Vamos lá, então, para a gente falar sobre eles. Na semana de estreia, Três Graças teve alguns números que a gente vai trazer para vocês a partir de agora. A novela começou na segunda-feira com um bom número de 23,6 de média, né? Um bom número perto do que Vale Tudo tinha entregado no primeiro dia, pelo menos, né? No primeiro dia principalmente. Então na segunda-feira foram 23,8 pontos para Três Graças. Houve uma queda significativa da segunda para a terça-feira. Na terça-feira, Três Graças teve 21,8, ou seja, 2 pontos inteiros ali, mais de 1 milhão de pessoas, né, que acaba fugindo pela questão de contagem de pessoas do Ibope. Então nós tivemos esse número de 2 pontos a menos na terça-feira. Na quarta, a novela recupera para 22,3 pontos de média e na quinta volta para 21,6. Então oscilou um pouco nessa primeira semana, mas é fato que já começa com mais audiência do que tinha Vale Tudo na sua primeira semana. São outros tempos para Globo também. São outros tempos quando a gente fala em boa audiência, quando a gente fala em números altos. A Globo tem um share parecido com outros momentos, mas já teve 70% de share, hoje tenta buscar pelo menos 40%, né, nessa faixa horária, e a gente tem também na próxima semana a estreia de uma novela muito forte, turca, na Record. A gente lembra que Força de Mulher também foi um dos motores que fez, que segurou Vale Tudo, aliás, um dos freios que segurou Vale Tudo no momento que a novela começou. Vamos ver se Três Graças tem alguma transferência nesse aspecto, se Três Graças vai ter ali esse novo momento. A Record ia estrear, inclusive, Mãe, na semana final de Vale Tudo, então repensaram a estratégia, trouxeram outros produtos que já tinham dentro de casa originais, e aí vão por esse caminho de tentar agora na segunda semana de Três Graças. O fato é que a gente olha aqui para a movimentação da novela e a gente tem, de novo, personagens muito carismáticos, a gente tem o próprio Agnaldo Silva trazendo um trio de mulheres aqui muito fortes e com histórias muito parecidas. Então acho que Sophie Charlotte é o grande destaque para mim dessa primeira semana, a Grazi Massafera também, mas a Sophie Charlotte acho que é o grande destaque desta semana, porque ela consegue trazer uma Gerluce real, uma Gerluce muito conectada com as mulheres, né, que batalham hoje, que buscam os seus direitos, que passam por histórias nesse sentido, e a gente tem também grandes momentos de revelar outras figuras midiáticas como atores, que é o caso do Belo, né? Eu acho que ele tem muito para crescer ainda, mas nessa semana ele conseguiu pelo menos imprimir um pouco de ritmo pro personagem. Acho que tem muito espaço para crescer, acho que tá longe ainda do ideal, mas também não acho que foi uma estreia fiasco, acho que longe disso. Acho que ele conseguiu, dentro da complexidade que aquelas cenas ali pediam, trazer um pouco dessa configuração. A gente tem agora os núcleos secundários começando a ser apresentados, Gilmar, né, que é o motorista de ônibus que flerta com a Gerluce. Teremos o momento que a esposa dele vai descobrir que ele flerta com a Gerluce e vai ter um grande barraco no ônibus. Barraco no ônibus também é outra coisa que pode ter, que traz muito uma novela popular, né? Eu acho que naquela cena, no primeiro capítulo, tudo que acontece com Gerluce e tudo mais, no momento que ela tá voltando, indo pro trabalho, chorando no ônibus, é uma identificação pra muita gente do Brasil, as mulheres principalmente, mas acho que todo mundo que já andou de ônibus talvez já tenha chorado no ônibus em algum momento. É uma identificação que eu estou pensando aqui. Mas enfim, quando a gente olha para essa movimentação que Vale Tudo, que Três Graças começa a trazer, a gente vê aquele grande novelão mesmo de
clássicos do Aguinaldo Silva. Arminda é aquela vilã caricata que maltrata a mãe, maltrata os funcionários, ofende todas as minorias em uma fala e tudo mais, e eu acho que isso é importante para que a gente solte o freio da vilã e deixe ela ser vilã, que é coisa que é algo que a Manuela Dias demorou muito para fazer com a Odete Roitman e fez pouco também. Então eu acho que o Aguinaldo Silva já tem o hábito, já está acostumado a botar o pé no acelerador nesse sentido e conseguiu fazer já com a personagem da Grazi essa vilã detestável, odiável e engraçada ao mesmo tempo, né? Então nós temos essa movimentação. Dira Paz, não precisamos dizer nada, né? Dira é maravilhosa em tudo que faz. Sophie Charlotte segura a novela muito bem como protagonista, segura lindamente a novela como protagonista. E a Joelle, a Lana Cabral, que é a Joelle, né, também entregou boas cenas essa semana, uma promissora atriz, acho que tem muito pra acontecer. Esse envolvimento dela com o Paulinho também, todas as histórias de amor que podem derivar da convivência da Gerluce são bem interessantes. Xamã tá muito bem também, dentro daquele contexto ali que existe do tráfico e tudo mais. Tem também bons núcleos, alguns núcleos secundários, eu não vi todos ainda, eu perdi o capítulo de ontem, então eu preciso assistir ainda, mas as reviravoltas, já dá pra começar a enxergar as reviravoltas, né? A Gerluce pegar a estátua das Três Graças e deixar a Arminda desesperada, sem saber quem foi. O retorno de Rogério, que também deve acontecer. Arlete Salles, a Josefa, deve contar pra Gerluce antes de morrer todos os segredos da Arminda e do Ferete. Então tem muito desse elemento também. A Arminda ser a melhor amiga da esposa do Ferete e ser amante dele ao mesmo tempo. Tudo isso são elementos de novelão de Aguinaldo Silva, um novelão brasileiro, como se anunciava nas chamadas de estreia. Então eu acho que, particularmente, pelo menos pra mim, não decepcionou. Eu acho que nós temos uma novela clássica, um folhetim rasgado, uma trama de mocinha e vilã, uma trama que tem romance, tem história de família também, tem tudo isso entrelaçado para criar, e ainda esse elemento misterioso da estátua das Três Graças, que tem ali essa significação tanto para as três protagonistas, como também para a estátua famosíssima no mundo inteiro. Então nós temos nesse elemento, eu acho, um puro Aguinaldo Silva. Eu vejo muitas semelhanças com alguma coisa de Fina Estampa, algumas coisas de Fina Estampa, outras coisas de Duas Caras, tem muitas coisas de Duas Caras para mim que também lembram um pouco em Três Graças. Nós temos Senhora do Destino também, que também tem muito essa conexão com a mãe, né? Com as mães. Então, eu acho que vem por aí uma novela cheia de reviravoltas e que deve crescer em audiência. Eu acredito que deve crescer em audiência, embora tenha sido oscilante durante essa semana. Vamos ver o que vem por aí. Segue o legalzinho na nossa programação.